Oi, turma, estão me ouvindo? Meu nome é Juliane e eu tenho 17 anos de idade. Meu nome é Maria Aparecida, todos me conhecem como Cida. Eu sou do marketing digital do CMTC. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre acessibilidade nas escolas. Hoje estamos aqui apresentando Alta Voz com duas convidadas muito especiais que têm um poder de fala muito alto na sociedade, que seria a Sara e a Paloma. Pamela, é isso. Pamela. Pamela, todo mundo confunde, normal. Bom, como eu já fui apresentada, né? Eu sou a Pamela, sou pedagoga e mãe de um menino com autismo. Eu sou a Sara, eu tenho 20 anos, sou estudante do CMCT e sou autista e TDAH. Bom, eu vou começar a fazer a primeira pergunta para Pamela, Isso. que seria: como você adapta o seu conteúdo escolar para diferentes necessidades? Certo, ótima pergunta. Bom, para eu chegar a adaptar o conteúdo, vem um processo, é o produto final, na verdade, né? A adaptação é o produto final de todo um processo que você faz antes. Então, nesse processo, acredito que primeiro seja a observação. Eu estou ali uma turma com às vezes 30, 20 alunos, então eu preciso observar a minha sala, eu tenho que ter uma visão periférica. E nessa observação eu vou olhar é, as preferências de cada aluno, como ele se desenvolve socialmente, como ele conversa, né? E durante as aulas também, nas explicações e tudo mais. Então esse olhar, ele é muito importante para que eu possa compreender, né? Então, primeiro eu preciso estudar o meu aluno. O meu aluno, ele é o meu projeto de estudo, né? Então, eu vou estudar aquele aluno, eu vou olhar para ver se ele está prestando atenção, quais são as dificuldades dele, né? Então, eu vou querer saber como ele se dá com a família, como que ele interage socialmente, que às vezes são coisas que não fiquem muito aparente, né? Às vezes tem uma dificuldade, nem ele mesmo ele entende que ele tem aquela dificuldade. Então, o professor tem que ter esse olhar de observação, de entender o aluno, né? As dificuldades dele, tudo mais. E depois que eu faço essa observação, eu consigo adaptar o conteúdo. Por exemplo, se eu tenho ali um aluno que ele não olha nos meus olhos na hora que eu estou explicando, ele pode estar ouvindo. Se ele não está ouvindo, ele pode ter uma outra maneira de captar melhor a mensagem que eu tenho para passar. Então ali eu vou vendo será que se eu trouxer um filme, ele vai se adaptar melhor? Será que se eu fizer uma imagem, será que se eu devo aumentar a letra? Será que ele não está enxergando? Será que eu tenho que mudar ele de lugar? Então ali eu já vou começar a estudar do que ele precisa, né? Vou ver do que ele precisa. Às vezes a família não. Ele tem uma dificuldade que a família não reportou, até mesmo o diagnóstico que a família não reportou por N motivos. E ali eu vou conhecer esse aluno e depois eu vou elaborar um conteúdo específico para ele, né? Primeiro eu preciso entender qual é a dificuldade dele. Então, se ele, por exemplo, ele não enxerga muito bem, e eu quero passar uma explicação escrita, né? Vai um quinto ano que já sabe ler e tudo mais. Eu preciso aumentar a letra, quem sabe a fonte, né? Um aluno que ele não entende muito bem aquelas perguntas grandes, então eu vou elaborar uma pergunta mais sucinta. Então, acredito que seja isso mesmo, né? É isso aí. Sara, durante sua trajetória escolar, que aspecto de acessibilidade ou de falta dela mais impactaram no seu aprendizado e a participação? Eu acho que foi muito a falta de preparo e conhecimento dos professores e também a falta de acessibilidade das escolas. Parecia que elas só, sabe, se importavam com os cadeirantes, com rampas, elevadores e banheiros. E eu não estou dizendo que isso não é bom, só que parece que eles focavam tanto nisso e esqueciam do resto, sabe? Esqueciam das pessoas autistas como eu, das pessoas com deficiência visual, auditiva e até as coisas que tinha, os elevadores, as rampas, muitas vezes não funcionavam bem. Eu já estudei numa escola com elevador e eu já cansei de ver
o elevador quebrando e os alunos cadeirantes tendo que ser levados no colo até as salas. E, além disso, também tinha o preconceito, tanto dos alunos, tanto dos professores, a falta de conhecimento deles. Eles, não quero generalizar, né? Mas muitos deles, eles não se preocupavam em ensinar a gente. Tipo, se a gente não se enquadrava no padrão, era deixar de escanteio. Pamela, na sua visão, qual aspecto da acessibilidade escolar ainda é mais negligenciado? O físico, o pedagógico ou o emocional? E por que isso acontece? Eu acredito que o pedagógico, pegando um pouquinho ali da fala da Sara, eu vivenciei também, né? Eu tive experiências com essas questões que a Sara mencionou. E o pedagógico, eu acredito que seja o principal. E por falta de conhecimento, né? Numa era onde tem muita informação, né? Que informação acho que é diferente do conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem lidar, né? Então, acredito que seja isso. Eu tive uma experiência onde eu ainda era auxiliar, né? E tinha uma professora e ela não sabia lidar com aquela situação de um aluno com autismo e ele estava em crise. Ela não sabia o que fazer, né? Ela pensava em tirar ele da sala para não atrapalhar os demais. Então, assim, não é só aquele aluno, né? Tem os outros alunos também. Então, a gente passa por essa dificuldade quando não tem conhecimento. Por exemplo, no meu primeiro ano como professora, eu tive um aluninho da educação infantil e ele tinha algumas dificuldades, algumas demandas que eu não sabia como atender. Por quê? Eu não tinha o preparo. E muitas das instituições, eu posso falar porque, dependente da instituição, amigos meus de trabalho, né? As pessoas, não só professores, mas funcionários, né? Não tem esse preparo para poder lidar com as situações. Então, voltando a falar sobre esse meu aluno, ele foi, de certa forma, negligenciado. Ele teve um ensino, claro, através do amor, que o professor tem que ter amor para, né? E ele teve um ensino fragmentado. Então, as diretrizes e bases daquela faixa etária foi um pouco fragmentado. Então, a gente fazia o que podia com base naqueles conhecimentos. Então, isso incentiva o professor a buscar mais formação, informação, conhecimento, né? Então, aquele aluno é um aluno assim que ficou no meu coração e eu pensei, e depois de anos foi que eu fui entender por experiência pessoal, profissional. Então, as demandas que vieram nos anos que se seguiram foram alunos parecidos, com as mesmas dificuldades ou dificuldades similares. E aí a gente conseguiu lidar com isso. Digo a gente, né, as professoras e tudo mais que tiveram essa formação assim, buscando, né? Não, as faculdades não preparam. Essa que é a realidade, não preparam, não tem esse preparo. E acredito que seja necessário uma formação de toda a escola, né? Todos os funcionários, todo mundo que está na escola, eles ensinam também através das palavras, né? E eu acho que o essencial seria uma formação geral, né? Uma informação de todo mundo, com palestras para a escola toda, de forma obrigatória também, né? Não, você precisa saber, porque você vai estar lidando com uma vida. Então é necessário que você saiba lidar com essa situação, para você não gerar trauma, para você não piorar uma situação, né? Para você saber acolher aquele aluno, saber do que ele precisa. E quando não se tem esse conhecimento, não tem como, né? Então eu acho que o principal é o pedagógico e por falta de formação, né, e informação que deve ser buscada aí de forma particular, independente, né? Os professores têm que buscar de forma independente. Talvez se eu tivesse, naquela época lá com aquele aluninho, eu tivesse tido mais empenho, né, na educação dele. Sara, você lembra de algum momento ou adaptação que tenha feito a escola se tornar mais acolhedora, mais fácil para você navegar como estudante? Eu me lembro das provas do estado que eles davam. E eles pegavam os alunos, sabe, com dificuldade e levavam para uma
sala separada e silenciosa. Bom, teoricamente era silenciosa, mas na prática não era tão silenciosa assim. Mas o bom é que tinha alguns professores lá com a gente, e eles podiam ajudar. Tipo, claro que não fazer a prova pra gente, mas ajudar lendo, explicando o que é pra fazer. Mas nem sempre isso acontecia. Às vezes tinha professor que não tinha paciência, simplesmente lia e deixava a gente por conta própria. E muitas vezes a gente não sabia o conteúdo daquela prova, porque em sala de aula eles não fazem questão de ensinar pra gente. E quando eles não liam e deixavam a gente por conta própria, eles faziam pra gente. Tipo, pegavam a prova, faziam, falavam pra gente assinar o nosso nome, e era isso. E também tinha uma sala. Eu não gosto dessa palavra, mas era o nome. Uma sala especial onde eu ficava quando eu era criança, porque os professores não tinham paciência comigo. Aí eles me colocavam nessa sala e quando eu era pequena eu gostava, pra ser sincera. Que ficava o dia inteiro brincando, né? E criança não ia gostar. Mas, mas vendo hoje em dia, eu vejo como foi prejudicial pra mim. Porque chegando lá na frente, eu tive muita dificuldade em pegar a matéria, em acompanhar meus colegas. E aí eu fico olhando para o passado e pensando, se em vez de ter me colocado nessa sala especial, eles tivessem me dado mais atenção, talvez eu não tivesse passado por isso. Bom, gente, por hoje foi só. Agradecemos as meninas por terem aceitado ser entrevistadas pela gente. Agradecemos ao Sampaquete, ao produtor Vitor e principalmente a Prof. Sheila e a Prof. Paloma, porque se não fossem por elas a gente não estaria aqui, né? Tendo essa oportunidade. Foi isso. Muito obrigada. Muito obrigada.